Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo aqui, das mensagens dos 7 raios, tá bom? Para quem não sabe, eu tenho 2 canais aqui, tá? Então, o outro também é Intuições do Oráculo, só que com mensagens sobre relacionamento amoroso, sobre outras questões. E aqui nós estamos postando mensagens canalizadas dos 7 raios. Gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para a nossa mensagem de hoje. Vamos lá. Então, vamos começar aqui com a mensagem. Vamos começar com a mensagem do oráculo, tá? Então, mentaliza aí a situação de vocês. Respirem profundamente. Deixa eu fazer aqui a ativação. Enquanto eu embaralho as cartas, eu vou ativar aqui o raio azul. Então, respirem aí profundamente. Inspira e expira, né? Respire profundamente, inspire luz e solta pela expiração tudo aquilo que não serve mais para você, todo peso, toda angústia, todo medo, né? Expire e coloca para fora tudo aquilo que não pertence à sua verdade. Nesse momento, eu invoco a poderosa presença do raio azul, a força da vontade divina, a proteção do arcanjo Miguel e a direção espiritual do mestre Eumória. Que uma chama azul safira desça agora sobre sua mente, seu coração e sua alma, cortando o medo, limpando dúvidas, purificando energias e fortalecendo a sua essência, trazendo clareza, coragem, proteção, força e determinação. Ok, primeiro chakra. Questões aqui de estrutura, né? Ok. O chakra, questões aqui do chakra base. Então, o oráculo trouxe a energia aqui da necessidade de alinhamento aqui do chakra base. Vamos entender. Vamos ver agora. Com os arcanos maiores. Ok. Vamos ver qual a mensagem aqui do raio azul. Arcanjo Miguel, mestre Eumória. Gratidão. Vamos ver aqui a primeira carta. Primeiro arcano maior, ok. Segundo arcano. Vamos pegar aqui os arcanos menores para complementar a leitura. Primeira carta. Valete de espadas. Segunda. Ok. Nós temos aqui e a energia no fundo do deck, espada de Arcanjo Miguel. Olha aqui, Ás de espadas, tá? Na minha leitura consciencial aqui, o Ás de espadas é justamente a espada de Arcanjo Miguel, porque a espada está ligada à nossa mente, né? Da clareza que nós precisamos ter na nossa mente, da determinação, da coragem, tudo isso é representação da espada, e a espada é um dos... as características da espada são exatamente os atributos do raio azul de Arcanjo Miguel. E nós sabemos que Arcanjo Miguel tem a sua espada, né, para cortar todo o mal. Que lindo!
Vamos ver aqui os arcanos maiores que saíram. O Diabo, Imperatriz, e aqui ficou o Imperador, tá? Que eu não mostrei, mas ficou Imperatriz e Imperador no fundo do deck. Tem algo aqui vai ser cortado da sua vida, tá, consulente? Vamos ver aqui, Rainha de Ouros, 8 de Espadas. Nossa, que mensagem. Que mensagem. Já sei o que vai ser cortado aqui. Vai ser cortado os medos, os seus medos e as suas inseguranças que você carrega. Que lindo. Deixa eu respirar profundamente aqui, então. Vamos canalizar a mensagem do raio azul para sua vida hoje. Uma mensagem poderosa aqui, forte para você, consulente, tá? Então, como eu estava dizendo, algo vai ser cortado aqui, tá? Então, nós temos aqui o Ás de Espadas. Ás de Espadas fala de acessar a clareza, acessar uma clareza, uma verdade. E também isso aqui fala de corte, tá? Então, aqui nós temos uma leitura que fala muito que entre aprisionamentos que você viveu, muitos aprisionamentos, que a carta do diabo fala de aprisionamento, né? Então, entre o aprisionamento que você viveu, os aprisionamentos que você viveu durante a sua vida, dos quais bloquearam a sua criatividade, bloquearam o seu poder de ação, bloquearam a sua autonomia, bloquearam a sua independência, bloquearam aqui o caminho que você deveria percorrer para resgatar o seu poder pessoal, tá? Então, esses aprisionamentos levaram você a todos esses bloqueios. E agora isso vai estar sendo cortado da sua vida. Sua alma está sendo chamada a romper correntes e recuperar o seu verdadeiro valor. Estou até respirando aqui para... Tá muito intensa a energia. A energia dessa leitura é muito intensa, profunda, muito profunda e transformadora para você que está me ouvindo. Existe aqui uma dualidade muito clara. De um lado, padrões de aprisionamento, excesso de medo, dependência emocional, codependência ou distorções relacionadas a poder e controle. Do outro, uma força divina de criação, abundância, autoestima e renascimento disponível para você. Uma energia que já está disponível. Essa leitura, ela não vem para te assustar. Apesar de nós termos aqui um 8 de espadas com a carta do diabo, fala que você vem desse padrão de aprisionamento muito profundo, mas essa leitura, ela fala, ela revela para você a transição que você já está fazendo. Porque aquilo que é visto pode ser libertado. Então, quando você vê, quando você acessa o padrão, quando você olha para o padrão, quando você vê, você automaticamente está se libertando dele. É o que eu sempre falo para vocês. As leituras de tarô, de oráculo, elas nos trazem, sim, uma libertação da energia. Por quê? Porque a leitura mostra onde que está o padrão. Mostra o condicionamento, mostra o aprisionamento. E quando a gente vê, que a gente já sabe, né, que a gente tem consciência, já é o princípio da cura para nós. Tá bom? Essa combinação mostra uma alma poderosa, que talvez, por algum motivo, ou por algum período, tenha se permitido ficar com o seu brilho apagado. Fosse por condicionamentos ou por aprisionamentos, seja por medo, controle, carência, apegos ou excesso de responsabilidade na sua vida. Mas existia um aprisionamento aqui que estava impedindo de você de brilhar, de expandir, né? De desenvolver a potência aqui da Imperatriz.
tá? Então, um aprisionamento que estava impedindo o seu brilho, impedindo a sua expansão, impedindo, a palavra não quer nem sair, impedindo a sua prosperidade, a sua abundância e principalmente a você assumir o seu próprio brilho, o seu poder pessoal. O diabo aqui vem falando muito de vínculos energéticos desgastantes. Eu tô até cansada só de falar. Você, ó, 8 de espadas assim, a energia do diabo com 8 de espadas, gente, é assim, é um aprisionamento absurdo, é uma coisa assim que vocês não têm noção da energia que é isso aqui, da potência de aprisionamento que você vivia. Era um padrão extremamente profundo, enraizado, repetitivo, algo que estava há gerações aqui na sua família. Rainha de Ouros. Imperatriz com Rainha de Ouros, isso aqui é padrão ancestral. Esse peso que eu estou sentindo aqui na energia é algo que já vem de gerações e gerações aqui. E eles estão soprando claramente, né? Até 7 gerações, né? Então, é aqui a energia que vem da sua tataravó, que está sendo manifestada aqui nessa leitura. E era nesses padrões que você estava aprisionado. Uma tendência muito forte a atrair relacionamentos amorosos, onde você atraía padrões de manipulação. Pessoas querendo te manipular, pessoas querendo te prender, pessoas querendo fazer você ficar aprisionada na relação ou dependente emocionalmente, dependência emocional, dependência física, dependência financeira, dependência até mesmo sexual. Pessoas que te prendiam, né, sexualmente. E você, a partir desses aprisionamentos, é como se você, internamente, você desenvolvia mecanismos do qual é como se essas relações, elas te levavam para uma sensação de algo familiar, de algo estável. Entendeu? Só que na prática não era assim. Era a relação que aparentemente fazia você se sentir segura por conta dos padrões que estavam se repetindo. Mas no fundo, né, então você se identificava aqui com um padrão, não era nem com a pessoa. Era só para surgir diante de você uma pessoa que apresentasse o padrão, que você já se identificava, já se sentia conectada à pessoa. Então você se sentia conectada, e a gente dá o nome muitas vezes disso de conexão espiritual, conexão de alma, alma gêmea. Nossa, essa pessoa é minha alma gêmea. Então você criava uma identificação muito forte com as pessoas, não com a pessoa, você se identificava porque a pessoa espelhava para você o padrão. Entendeu a ideia aqui? Então você logo se apegava àquela pessoa que estava numa relação com você, seja se fosse uma pessoa que manipulasse, se fosse uma pessoa que controlasse você, uma pessoa que agisse com posse, com controle ou com ciúme, alguma coisa desse gênero, você se identificava com isso. Pessoas que geravam codependência emocional, né, que agiam com você de forma inconstante, não deixando as coisas claras para você, por exemplo, isso gerava uma inconstância, gerava uma dúvida, e isso também te prende no padrão repetitivo. Ou onde você ficava buscando a validação do outro, tentando provar o seu valor. Dependência de valor. Além da dependência emocional, existia também uma dependência de reconhecimento, de validação do outro. Você buscando, né, insistindo aqui, mantendo todo o seu foco, sua energia na relação, imaginando que o outro fosse reconhecer o seu valor em algum momento. Então, dependência de validação externa. Medo de perder essa segurança. Mas que segurança que você tinha nessas relações? Nenhuma, né? A sensação de segurança que você tinha aqui era a identificação com o padrão. E muitas dessas relações eram pessoas que te aprisionavam em crenças de escassez ou culpa. Então, medo de perder, aprisionamento em crenças de escassez ou culpa profunda. Você se sentia culpada, de repente, não, nossa, essa pessoa, não, eu vou me prender aqui, essa pessoa tá uma pessoa tão boa, né? Ou se não, nossa, essa pessoa, ela é assim, meio, né?
tem esses padrões meio distorcidos, mas ela me ama, nossa, não, a pessoa tem, ela gosta de mim, então você ia se iludindo dentro de crenças de escassez, de falta ou de culpa. Então, se era a pessoa que não estava presente na vida de vocês, você estava aprisionada a uma pessoa que não estava presente pela escassez, pela falta. Se a pessoa estava com vocês na relação e vocês não queriam deixar a pessoa porque de repente vocês ficavam com pena, com dó, ou se não sentia culpa em relação à pessoa, padrão de culpa. Ah, não, a pessoa gosta tanto de mim, não, vou deixar ela aqui, deixar ela usufruindo da minha energia. Entendeu? Então, tinha vários padrões aqui que te aprisionavam na relação. Então, faça um balanço hoje aí dos motivos que te fizeram estar em relacionamentos que você viveu, tá? Eu continuo cansada, gente. Cansaço absurdo aqui para poder canalizar a energia. Ok? Mas a sua essência, digamos assim, não é aprisionamento. A sua essência é criatividade, é expansão, é crescimento, né? Então, o que acontecia aqui? O contraste. Por quê? Porque você veio, a sua alma veio com essa missão, com esse propósito de romper essa crença. Entendeu? De não aceitar mais viver esses padrões de repetição. A Imperatriz surge aqui como um lembrete do seu valor, como lembrete para em que direção que a sua alma quer te levar. Porque sim, você é uma pessoa que tem luz própria, você é uma pessoa independente, você é uma pessoa abundante, você é uma pessoa que consegue suprir as suas próprias necessidades, mas você vivia dentro de um padrão de codependência onde você achava que não podia, onde você achava que precisava estar vivendo os relacionamentos dentro do padrão para poder você se sentir segura. Entendeu? Então, por isso que talvez em muitos momentos na sua vida você foi levada a ter relacionamentos, a insistir em viver certos relacionamentos, ou a buscar por relacionamentos que estavam sempre dentro do mesmo padrão. Mas tudo isso era algo que você precisava superar para você descobrir. É quase como se nós fôssemos uma pedra bruta que está sendo lapidada, né? Então, dentro desses processos de aprisionamento, é onde nós podemos descobrir o nosso valor, né? Onde a gente pode descobrir os nossos potenciais, as nossas capacidades, principalmente potencial, capacidade de superação, de transcendência, de transcender o padrão, de sair do ciclo vicioso. Para quem estuda tarô aqui, você sabe. Carta do Diabo com 8 de espadas, eu não tenho nem palavras para traduzir. Tamanha energia de aprisionamento que você vivia. Aprisionamento tanto em relação ao outro, quanto também em relação à sua própria mente. Você, com a sua própria mente aprisionada, como se você, o tempo todo você se limitava, você se colocava dentro de um quadradinho, assim, de limitação. Entendeu? Sempre tentando se colocar dentro desse quadrado por medo, muita insegurança. E isso é um padrão ancestral que vem da sua ancestralidade. Alguma coisa aconteceu aí com as suas ancestrais que eles deixaram, né? Aí na energia do DNA de vocês, aí para os descendentes, uma energia muito forte, de aprisionamento muito forte, inclusive mental. Pessoas que se aprisionam mentalmente às situações, tá? Por mais que você tenha uma energia expansiva, por mais que você fosse uma pessoa extremamente abundante, porque alguém que tem energia da Imperatriz é alguém muito próspero, abundante, cheio de vida, cheio de luz, cheio de energia, cheio de criatividade, né? Cheio de possibilidades na vida. E é alguém que tem para si e para compartilhar com o outro. Mas você estava escondida dentro do padrão. Aprisionada, encarcerada, no medo, na escassez, na falta, no medo de perder as migalhas, né? Porque a gente está aqui aprisionada a migalhas que o outro dá, né? Qualquer migalha que o outro dá, a gente se aprisiona, né? Qualquer sentimento aqui que corresponda ao padrão que nós carregamos, a gente se sente aprisionada achando que é uma conexão especial. E não é, é só o padrão se repetindo. Entendeu? Então agora a sua alma está te levando para uma experiência de aprender sobre poder pessoal, sobre alto valor,
sobre o seu poder de magnetismo, de atração, o que você não pode atrair para a sua vida. Abundância, poder criativo, capacidade de nutrir uma nova realidade para você. Você não nasceu para sobreviver em correntes de aprisionamento. Você nasceu para florescer, para desenvolver o seu poder pessoal. Tá passando o cansaço. Estou passando a mensagem e a leitura tá ficando mais leve. Mas, nossa, quando meus olhos bateram aqui, tava pesado o negócio. Então, aqui a gente vê uma energia central, que o valete de espadas fala de quê? De vigilância, de inquietação, de uma mente acelerada, né? Uma mente com uma necessidade de entender tudo. Pode indicar que isso aqui pode ser um padrão de trauma? Sim, pode ser um padrão de trauma. Um trauma que você viveu ou que você já trouxe, como eu disse, na barriga da mãe, né? Um trauma de alguém vigilante, de alguém que tem uma mente acelerada. Se você é muito ansiosa, se você percebe que você tem uma ansiedade tem ansiedade, tem TDAH, né? Hiperatividade aí, déficit de atenção, se você tem problemas com pensamentos acelerados, com algum tipo de transtorno no seu sistema nervoso, pode ser justamente esse o padrão que você herdou, que também serviam de gatilhos, né, para você se manter aprisionada dentro desse padrão, tá? Pessoas também muito na defensiva, né? O tempo todo na defensiva, o tempo todo achando que tinha que se proteger, que tinha que se resguardar. Por quê? Porque por conta dos aprisionamentos, os medos fazem com que a gente imagine que a gente esteja sempre em perigo. Isso aqui são mecanismos de defesa de sobrevivência. Então, o ser humano, a gente tem que começar a se perguntar, por que eu tenho medo? Para que serve o medo? Né? Então, numa situação de perigo real, o medo, ele te deixa vigilante para você se proteger. Só que se eu estou num aprisionamento mental, esses gatilhos vão disparar, mesmo que não tenha nada acontecendo ao meu redor. E muitas vezes a gente desenvolve paranoias na mente, mental, né? O tempo todo sobressaltada. Ai, meu Deus. O tempo todo como se fosse acontecer alguma coisa, aquela coisa no organismo que está sempre te deixando, nunca te deixava em estado de paz, de harmonia, de tranquilidade, entendeu? Então, o maior bloqueio aqui, assim, aqui também tem uma coisa da pessoa analisar demais, uma pessoa super, super analítica, a ponto de se tornar obsessiva nos seus pensamentos. E essa ideia de estar sempre em alerta, tá? Aqui também pode ser uma pessoa paranoica, tipo assim, eu fico pensando, analisando, aí eu analiso tudo, né, detalhe por detalhe, para poder quê? Para poder você antecipar qualquer possibilidade eu esqueci a palavra agora, qualquer possibilidade de... Como se você estivesse querendo prever, entendeu? Qualquer possibilidade de você estar vulnerável a alguma coisa. Então, quando a gente está... Como é que chama da palavra? Quando a gente fica tentando prever o que vai estar acontecendo, fazendo esses cálculos na mente, a gente está tentando antecipar as possibilidades do que pode dar errado, e isso também deixa a gente em estado de vigilância. Meu nariz aqui tá. Enfim, em estado de vigilância, entendeu? Deixa eu respirar aqui, gente, peraí. Ok, vamos lá, tá? Então, é isso, o valete de espadas. Agora, o 8 de espadas. O maior bloqueio pode não ser externo, mas sim o mental, né? Aqui eu posso ser aprisionada por outra pessoa, mas aqui o aprisionamento é eu mesma me colocando presa nesses padrões, nessas crenças, nessas situações da vida. E aqui as narrativas da sua mente é medo, muito medo. E sempre criando essas imagens de terror, né, sobre o futuro. Narrativas limitantes, insegurança. Muitas inseguranças, muitas limitações, autolimitações, né? Você se limitando.
Autocensura também, você se censurando, se limitando, se tolhindo, se reprimindo, sensação de estar presa, né? Mentalmente. Isso estava impedindo a sua expansão. Ok? Então, possíveis aqui pensamentos que estavam passando na sua cabeça. Né? Os medos que vêm na nossa cabeça. Se eu não conseguir, se eu perder, se eu não for suficiente, se eu não for boa o suficiente, porque tem uma busca de validação, né? Medo da perda e busca de validação. Então, todos os medos te mantinham aprisionadas. E aí, principalmente nas relações, né? O medo te mantinha, fazia com que você ficasse na relação. Ah, se eu perder essa pessoa, nossa, mas eu tenho uma conexão tão especial com ela, mal sabia você que era só identificação com o padrão, né? Não era uma conexão real. Sua cura está no retorno, né, ao reconhecimento do seu valor real. Essa carta aqui mostra, né, a direção que você deve ir em direção à estabilidade. Que estabilidade é essa? A estabilidade, primeiramente, que você tem que perceber aí do outro lado. Você precisa estabilizar o seu emocional. Você precisa procurar meios, mecanismos de se estabilizar mentalmente e emocionalmente. Então, imagina por onde eu começo. Por exemplo, se você é uma pessoa ansiosa, já começa por aí. Buscar ferramentas, técnicas, tudo aquilo que você puder buscar para você tentar equalizar o seu sistema nervoso. Porque é só quando, principalmente pessoas que vêm de relacionamentos tóxicos e de relacionamentos de codependência, de padrões de controle e manipulação, são pessoas que têm um sistema nervoso extremamente alterado. Então, você nunca vai conseguir mudar o padrão se primeiramente você não estabilizar o seu sistema nervoso, porque o sistema nervoso, ele trabalha através de estímulo-resposta. Então, se você é estimulada, você vai dar uma resposta. Entendeu? Estímulo-resposta. Então, por exemplo, qual é o estímulo? Uma situação de medo. A resposta do meu organismo? Se aprisionar. Por causa do medo. Se limitar por causa do medo. Deu para entender como funciona? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é regular seu sistema nervoso pode ser através de um trabalho espiritual que é focado em autoconhecimento, pode ser através de uma técnica holística que pode também te ajudar a estabilizar o seu sistema nervoso. Então, alguma coisa você precisa fazer para equalizar seu sistema nervoso. Se parar de... Você mesmo fazendo um trabalho de autoobservação também, você consegue se ajudar muito. Quando você perceber que você está... Se você tiver essa percepção, essa sensibilidade de se auto-perceber, de quando você está entrando na ansiedade, quando você está entrando na ansiedade, no padrão de medo, também isso vai te ajudar a sair do padrão. Ter consciência dele faz com que a gente comece o processo de cura. Tá certo? Então, aqui é você retornar à sua estabilidade, primeiramente, estabilidade mental e emocional. Você tem que equalizar aqui, principalmente se você viveu muitos relacionamentos tóxicos, de aprisionamento, onde você se sentiu muito... você sabe o que é uma relação tóxica, você sabe o que você viveu, né? Então, essas relações mexeram muito com a sua estabilidade emocional, mental, emocional, seu sistema nervoso, com a sua autoestima, com a sua falta de merecimento, né? Até mesmo a desconexão de si mesma. Então, agora é o que você vai resgatar. Você vai resgatar agora a sua estabilidade mental, emocional e também estabilidade na parte física, material, né? Estrutura, como você vive, onde você vive, o que você come, o seu bem-estar a nível material também, né? Relacionadas a dinheiro, finanças, tudo isso, né? Se você também tiver com problemas nessa área, tá bom? E vai trabalhar a sua percepção de alto valor, merecimento, autoestima e reconexão com a sua capacidade de se sustentar sua própria vida. Isso significa o quê, Gina? Eu ter capacidade de me manter financeiramente? Pode ser que para alguns aqui também você esteja desenvolvendo
essa parte, porque aqui nós temos o chakra base, né? E o chakra base fala de tudo relacionado à manifestação na matéria, inclusive dinheiro, né? Dinheiro, profissão, parte financeira, né? Estrutura, tá? Então, é exatamente isso. Para vocês, alguns de vocês aqui, vocês estão resgatando essa capacidade de se sustentar financeiramente, de se promover o próprio sustento. Mas para a maioria de vocês aqui, é um sustentar também de um estado emocional melhor, de um sustentar de um estado mental melhor. Você está sendo chamada a sair apenas da sobrevivência no mundo mental, o imaginário, dos medos. Aqui é muito claro. Aqui é uma passagem de alguém que está fazendo uma transição dos chakras base, onde a gente vive muito nos medos, nas inseguranças, tem muito a ver com o nosso sistema reptiliano, no nosso cérebro, que são as questões de sobrevivência. Então, a gente está saindo, fazendo uma transição, né? Saindo dos mecanismos de defesa da sobrevivência para onde e transitando para um estado de consciência onde nós aprendemos a ser o co-criadores da nossa própria vida. A partir da energia aqui da Imperatriz. Tá bom? É isso. Essa é a nossa expansão de crescimento, porque há um desenvolvimento espiritual, há um desenvolvimento mental e emocional, e tudo em conjunto acontecendo simultaneamente na sua energia. Então, está acontecendo aqui tudo ao mesmo tempo, as suas estruturas, as suas bases, né? Tudo que você... Porque imagina, como é que alguém vai manifestar prosperidade a partir do medo? Como é que alguém vai manifestar prosperidade a partir da escassez, da falta, da perda? Como é que alguém vai manifestar prosperidade se aprisionando a relacionamentos tóxicos, onde a pessoa te manipula, onde a pessoa, né, quer conduzir você, como se você fosse escravo aqui, né? Literalmente. A gente tem que fazer todas as vontades do outro, porque é isso. Relacionamentos de manipulação, de codependência, faz você ficar girando em torno do outro, né? E aqui nós temos o Ás de Espadas, e nós temos a energia do Imperador no fundo do deck, tá? Então, o que nós temos aqui? O resgate da sua verdade. O resgate do seu poder pessoal. A verdade central. Sua alma está recuperando principalmente a sua autoridade. Resgatar o poder pessoal é isso, gente. É você resgatar a sua autoridade, a sua autonomia, a sua independência, a sua capacidade de se sustentar, de se manter nesse mundo, a sua capacidade de gerenciar o seu mental, o seu emocional, a sua capacidade de seu autodomínio, de você liderar a sua própria vida. É isso que a nossa alma veio resgatar. E aqui para vocês, principalmente, tem um resgate kármico. É como se vocês tivessem nascido, literalmente. Você está aqui nessa leitura, você nasceu com esse propósito de resgatar o poder pessoal da sua ancestralidade. Da ancestralidade feminina. Para isso, vocês vão precisar desenvolver, aqui já entra no equilíbrio do Yin e Yang, né, da energia interna, da sua energia interna masculina e feminina. Sua energia interna, é o equilíbrio da sua energia interna. Porque quando uma mulher, né, quando você é um divino feminino, que você não vive de forma, que você não se sente estruturada, quando você não se sente, quando você não sustenta essa estabilidade, essa segurança interna, é o seu masculino que precisa ser trabalhado. Porque é do masculino que vem o poder pessoal, é do masculino que vem a força, a liderança, o poder de ação, o poder de criar estratégias, o poder de liderança da nossa própria vida e da nossa energia masculina. Como para a maioria de nós temos essa ferida, né, do masculino, que a maioria de nós crescemos com pais, ou pais que eram tóxicos ou ausentes, né? Então, a gente cresceu com esse vácuo, digamos assim, com essa falta, né, da referência do masculino. Por isso que nós temos tanta dificuldade de nos tornarmos independentes, de sermos autônomas, porque a gente carrega o vazio, né, aquele espaço vazio do que faltou de referência lá na infância, e agora a gente tem que desenvolver.
E agora nós podemos desenvolver através do arquétipo do imperador. Usa o arquétipo do imperador para você desenvolver esse masculino que precisa, né, trazer essa estrutura para a sua vida. Aqui, o imperador não é um masculino externo, não é um... Se você é um divino feminino que se relaciona com o divino masculino, não é um homem que vai te dar essa estrutura. Entendeu? Vou falar claramente aqui, em português claro. Não é um relacionamento que vai te dar essa estrutura. É você que precisa usar dessa energia, desse arquétipo, para estruturar essa energia dentro de você. Para que a gente aprenda a ser independente. Como que nós vamos aprender a ser independente? Como que nós vamos sair das relações de codependência se a gente ainda busca relacionamentos para ser dependente? É totalmente incoerente. Então, para nós, divinas femininas que estamos reencarnadas nesse século, a maioria de nós, a gente traz essa missão, esse propósito de resgatar a nossa ancestralidade materna, porque no passado as mulheres não tinham voz, não tinham vez, não tinham possibilidade, não tinham oportunidade, não tinha sequer direito à identidade nesse mundo. Vocês entendem? Então, vocês entendem a importância do nosso resgate nesse momento atual? Aqui está a verdade central. Sua alma está recuperando a autoridade. Isso é incrível. Isso é a coisa mais incrível que pode estar acontecendo com você nesse momento. Porque a nossa alma está aqui reencarnada não para viver ciclos de repetição kármicos. A nossa alma está aqui para resgatar o poder pessoal. O imperador mostra que você consegue desenvolver essa estrutura, essa liderança, e você consegue retomar o seu poder pessoal. Com a espada, você corta todas as ilusões, todos os medos, todas as inseguranças. Você corta todos os padrões de controle, de codependência, de manipulação. Você está em um processo de libertação através da verdade, as de espadas, a verdade, a vitória, a clareza. A vitória através da clareza, da verdade, ou seja, quando eu enxergo algo, quando eu vejo algo, isso me liberta. Como eu disse para vocês, algo está sendo cortado da sua vida. Então, nos próximos dias, pode ser que você precisa, de repente, nos próximos dias, talvez precise tomar uma decisão importante. Talvez você possa passar por um rompimento definitivo em alguma situação da sua vida. Principalmente rompimentos em situações onde há manipulação. Ou você vai ter que uma clareza sobre relações ou padrões. Mas tudo isso vai acontecer para o despertar da sua força, do seu poder pessoal. Aquilo que estava confuso, aquilo que você não tinha clareza, tende a se revelar agora para você nesse momento. E Arcanjo Miguel e o Mestre Eumória confirma para você aqui agora. Nenhuma corrente permanece mais na sua vida. Mas sustente a sua verdade. Você não vence suas sombras fingindo que elas não existem. Que elas não existem. Você vence quando reconhece o que te prende e escolhe conscientemente não se ajoelhar, não se render mais diante disso. Você não nasceu para ser escravo. Você não nasceu para ser servo de ninguém, para ser escravo de ninguém. Você nasceu para que você possa resgatar o seu poder pessoal, sua autoconfiança. O poder retorna, mas retorna quando? Quando você cortar o medo, a culpa, os processos de autossabotagem, a dependência emocional, quando corta as ilusões, o sentimento de incapacidade. Aí você vai sim resgatar o poder. Quando você encontrar dentro de você, porque você tem todos os potenciais e capacidades que você precisa, só que você está naquela parte da lapidação, você tem que se redescobrir. Redescobrir a sua luz, o seu brilho interno.
Nesse momento, a sua alma está reconhecendo padrões limitantes para serem superados. Sua alma está recuperando, está te levando aqui para recuperar sua autoestima, seu poder criativo, seu poder pessoal. Curando aprisionamentos mentais. Eu falei, está sendo cortado. Espada está cortando os aprisionamentos mentais. Reassumindo a sua autoridade, cortando as ilusões através da verdade. E o que em sua vida parece poder, mas na verdade, aí você deve se perguntar agora. Se pergunta aí. O que em sua vida parece poder, mas na verdade tem te aprisionado? Você não está aqui para permanecer limitado. Repito, não está aqui para ser escravo. Não está aqui para viver no medo, na escassez, no aprisionamento. Você está aqui para recuperar o seu poder pessoal e a sua autoliderança. Resgatar. Se libertar das correntes. Relembrar quem você é. Ver com clareza aquilo que te aprisiona para você se libertar. Liberte, sua alma está pronta para essa abundância, para essa prosperidade, mas você precisa também aqui fazer um movimento de cortar. Então, fala aí para você. Vamos lá, vamos fazer um decreto aqui? Eu corto toda a ilusão. Eu liberto toda a prisão mental. Eu reconheço o meu valor. Eu assumo o meu poder. Eu floresço em verdade, força e abundância. Sua alma está pronta para prosperar, ser de luz. Confie, acredite. Ok? Não vou fazer a mensagem hoje do mestre. Vou ler uma mensagem dessa aqui do tarô, do oráculo do Osho, que é muito legal essa mensagem aqui. Vamos ver. Para complementação. O fazer, carta 58. Cadê o livro? Carta 58, fazer. Qual é a mensagem? Acontece todos os dias. Você poderia ter feito alguma coisa, mas não fez. E está usando a desculpa de que se Deus quisesse, ele faria ele mesmo. Ou então, você faz algo e espera pelo resultado. Fica esperando, mas o resultado nunca chega. Então, você fica zangado, como se tivesse sido trapaceado, como se Deus o houvesse traído, como se ele estivesse contra você. Sendo parcial, preconceituoso ou injusto. Olha a percepção que a gente tem de Deus, né? E então surge uma grande reclamação em sua mente. Nessa hora, falta confiança. A pessoa religiosa é alguém que faz tudo que é humanamente possível, mas não cria nenhuma tensão por causa disso. Como somos átomos muito, muito pequenos, ínfimos, neste universo, as coisas são muito complicadas. Nada depende apenas da minha ação. Há milhares de energias se intercruzando, né? A soma dessas energias irá determinar o resultado. Como eu poderia determinar o resultado? Mas se eu nada fizer, pode ser que as coisas nunca mais sejam as mesmas. Tenho que agir, mas ao mesmo tempo tenho que aprender a não ter expectativa. Então, o fazer torna-se uma espécie de oração, sem nenhum desejo de qual tenha que ser o resultado. Assim, não há frustração.
A confiança irá ajudá-lo a permanecer livre de frustrações e amarrar. Meu camelo vai ajudá-lo a se manter vivo, imensamente vivo. A história da gente, tipo assim, confiar na vida, mas amarre o seu camelo para que ele não fuja, né? Aqui fala em relação às coisas, da gente também não querer achar que a gente tem que estar sempre fazendo, ou que a gente tem que estar no controle, ou que né? Mas também não sermos as pessoas passivas, que ficam esperando que Deus faça por nós. Que a gente encontre o meio termo. Então, a gente não só confiar que de repente o camelo não vai fugir, mas tipo assim, tá bom, mas vamos deixar ele amarrado para garantir, né? Então, saber quando nós fazemos a nossa parte e também quando nós deixamos o universo fazer a parte dele. Tá certo? Então, é isso que eu tenho para vocês aqui. Eu adorei essa leitura, mas foi tão intenso. Se você gostou, aí eu vou até falar se você gostou ou não gostou. Mas deixa um like aqui para mim, tá bom? Deixa um like, hype o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para novas notificações para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Gratidão, meus amores. Essa leitura foi poderosa e libertadora para nós. Gratidão e até o próximo vídeo.